A Igreja Batista das Nações apresenta Palavra do Pastor. Tema: o culto no lar. Por que precisamos do culto no lar? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 42. Introdução. O versículo de Atos 5, 42, destaca uma prática essencial da igreja primitiva. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa expressão, de casa em casa, revela um modelo dinâmico de evangelismo e discipulado que não se limitava ao templo, mas se estendia aos lares, promovendo comunhão, ensino e adoração. A prática registrada em Atos 5, 42, é um dos pilares para entendermos a dinâmica da igreja primitiva. Ele revela que a evangelização e o ensino não se limitavam aos grandes espaços públicos, como o templo, mas fluíam organicamente para os lares, de casa em casa. Essa prática de reunir-se nos lares foi fundamental para o avanço do reino de Deus e para o fortalecimento da comunidade cristã. Este texto explora a importância do culto nas casas, sua base bíblica, os benefícios para a igreja e o reino de Deus, e como as famílias cristãs podem implementar essa prática de forma eficaz. Base bíblica do culto nas casas. Além de Atos 5, 42, outros versículos reforçam a prática do culto nos lares na igreja primitiva. Em Atos 2, 46 e 47, lemos: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui, o partir do pão e a comunhão nos lares eram práticas centrais, resultando no crescimento da igreja. Outro exemplo está em Romanos 16, 5, onde Paulo saúda a igreja que está na casa deles, referindo-se a Priscila e Áquila, Romanos 16, 3, que abriram seu lar para reuniões cristãs. Em Colossenses 4, 15, a menção à igreja que está em sua casa, referindo-se a Nifas. E em Filemon 1, 2, Paulo escreve: e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Novamente, a referência a uma igreja em uma casa particular demonstra a relevância desse modelo para a expansão do cristianismo do primeiro século. Esses textos mostram que os lares eram espaços naturais para o ensino, a oração e a adoração, complementando as reuniões no templo. A importância de abrir as casas. O culto no lar, ou nas casas, também conhecido como pequenos grupos, é uma extensão natural e vital da igreja. Ele traz a adoração de volta à sua forma mais íntima e pessoal. É nesse ambiente acolhedor que os membros da Igreja de Cristo podem aprofundar suas relações, indo além das saudações superficiais de um culto de domingo. Ao abrir a casa, o anfitrião expressa a hospitalidade bíblica e cria um espaço seguro para a partilha genuína. Nesses encontros, a palavra de Deus não é apenas ouvida, mas discutida e aplicada à vida diária. As pessoas oram umas pelas outras de maneira mais específica e pessoal, e a comunhão acontece de forma natural. É um ambiente onde todos podem participar, fazer perguntas, dar testemunhos e ser ministrados. Isso fortalece o corpo de Cristo de uma maneira que as grandes reuniões não conseguem, pois estimula a interdependência e a formação de laços fortes entre os irmãos. Abrir as casas para o culto é uma prática que fortalece a comunhão e promove o discipulado. Os lares proporcionam um ambiente íntimo e acolhedor, onde as pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar suas dúvidas, orar e aprender sobre a palavra de Deus. Esse modelo é especialmente eficaz para alcançar não-cristãos, que podem se sentir intimidados em um ambiente formal como o templo, mas se abrem em um lar acolhedor. Além disso, o culto nas casas permite um ensino mais personalizado. Em pequenos grupos, é possível abordar necessidades específicas, responder perguntas e orar de forma direcionada. Isso fortalece os laços entre os membros da igreja, cria um senso de família espiritual e capacita os crentes a viverem sua fé de maneira prática. O culto nas casas também é uma estratégia para o avanço do reino de Deus. Ele permite que a mensagem do Evangelho alcance bairros, comunidades e até mesmo pessoas que nunca entrariam em uma igreja.
Ao abrir suas casas, os cristãos se tornam testemunhas vivas de Cristo, demonstrando amor, hospitalidade e compromisso com a missão. A melhor forma de fazer e a contribuição de cada família. A melhor forma de realizar o culto nos lares é com simplicidade e intencionalidade. Não é necessário replicar a estrutura completa de um culto dominical. O foco deve ser na comunhão e no ensino. Sempre se começa com oração e um período de louvor simples, com poucas músicas. O estudo da Bíblia pode ser feito de forma interativa, com o líder ou o anfitrião guiando a discussão sobre um tema ou um trecho das Escrituras. A conversa é mais importante que o sermão. Em seguida, se dedica um tempo para a oração e a partilha, onde as pessoas podem compartilhar suas lutas e vitórias. Esse culto pode terminar, não é obrigatório, com um tempo de comunhão, talvez com um lanche, um chá, um café, para fortalecer os relacionamentos. O papel de cada família. Cada família cristã pode contribuir abrindo suas casas ou participando ativamente dos cultos domésticos. Aqueles que hospedam devem ver isso como um ministério de hospitalidade, preparando o lar com amor e cuidado. Outros podem ajudar liderando estudos bíblicos, organizando louvor ou trazendo visitantes. As crianças também podem ser envolvidas, aprendendo desde cedo a importância da comunhão. Além disso, as famílias podem colaborar com a liderança da igreja, alinhando os cultos nas casas com a visão da comunidade local. Isso evita a fragmentação e garante que os encontros sejam uma extensão do trabalho da igreja, não uma atividade isolada. Cada família pode ajudar a igreja a realizar essa forma de culto de duas maneiras principais. 1. Sendo um anfitrião, abrir a casa regularmente para que um pequeno grupo se reúna. A responsabilidade do anfitrião é criar um ambiente acolhedor, sem a necessidade de ser um expert em teologia. 2. Participando ativamente, ser um membro fiel de um pequeno grupo, contribuindo com a oração, a presença e a participação nas discussões. A consistência é fundamental para o sucesso e a saúde do grupo. Como realizar o culto nas casas? Para que o culto nas casas seja eficaz, algumas práticas são recomendadas. 1. Preparação espiritual e prática. A família anfitriã deve orar pelo encontro, preparar o ambiente com simplicidade e garantir que todos se sintam bem-vindos. Não é necessário um espaço grande, mas sim um coração aberto. 2. Estrutura simples. Um culto em casa pode incluir louvor, com ou sem instrumentos, leitura e reflexão da palavra, oração e um momento de comunhão, como um lanche ou refeição compartilhada, mas isso não é obrigatório. O foco deve ser o ensino de Jesus e a edificação mútua. 3. Liderança compartilhada. Embora um líder possa guiar o encontro, todos devem ser encorajados a participar, seja compartilhando um testemunho, uma dúvida ou uma oração. Isso promove o crescimento espiritual de cada membro. 4. Inclusividade. Convide vizinhos, amigos e familiares, mesmo aqueles que não professam a fé. O ambiente acolhedor pode ser uma porta para que conheçam o Evangelho. 5. Regularidade. Estabeleça uma frequência, semanal, quinzenal, para criar consistência e fortalecer os relacionamentos. Impacto no crescimento da igreja e no reino de Deus. O culto nas casas contribui diretamente para o crescimento da igreja, tanto em número quanto em maturidade espiritual. Ele permite que mais pessoas sejam alcançadas, especialmente em contextos onde há barreiras culturais ou sociais. A igreja primitiva cresceu exponencialmente porque os crentes viviam o evangelho em suas comunidades, e o modelo de casa em casa foi essencial para isso. A prática do culto nos lares impacta diretamente o crescimento da igreja e o avanço do reino de Deus. Isso acontece porque os pequenos grupos são uma estratégia de evangelização e discipulado. Eles são menos intimidantes para visitantes e não cristãos, que podem se sentir mais à vontade em um ambiente familiar do que em um grande templo. O testemunho de vida e a comunhão genuína nesses grupos se tornam uma poderosa ferramenta para atrair e integrar novas pessoas na comunidade de fé. Além disso, os pequenos grupos criam líderes e multiplicam discípulos. À medida que os grupos crescem, novos líderes surgem e novos grupos são formados, permitindo que a igreja se expanda de forma orgânica e sustentável. Ao invés de uma estrutura centralizada e vertical, a igreja se torna uma rede viva de comunidades que estão constantemente ensinando, pregando e amando uns aos outros, exatamente como a igreja primitiva, cumprindo a missão de levar o evangelho a todos os lugares, de casa em casa.
Além disso, esses encontros fortalecem a fé dos membros, pois a prática regular da palavra e da oração em pequenos grupos gera discipulado genuíno. Cristãos bem discipulados tornam-se mais eficazes em compartilhar o Evangelho, o que impulsiona o avanço do reino de Deus. Conclusão: o culto nas casas, conforme descrito em Atos 5, 42, e outros textos bíblicos acima citados, é uma prática poderosa e relevante para a igreja contemporânea. Ao abrir seus lares, os cristãos criam espaços de comunhão, ensino e evangelismo que transformam vidas e comunidades. Cada família tem um papel vital nesse ministério, e a igreja, ao apoiar e estruturar esses encontros, verá o reino de Deus avançar com impacto. Que nós cristãos de hoje, sejamos inspirados pela igreja primitiva a não cessar de ensinar e pregar Jesus, de casa em casa. Toda honra, glória e louvor ao soberano Senhor da igreja. O texto acima foi baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações.